Bem-vindo à Comissão Executiva. Estamos ao longo de toda esta semana a olhar para a Europa, de olhos postos no dia 17 de junho, dia de eleições na Grécia, e obviamente também a analisar aquilo que têm sido declarações em catadupa de vários responsáveis políticos, nomeadamente ao longo desta semana, pressionando uma Grécia que está cada vez mais próxima da saída do euro. São convidados desta edição Joaquim Miranda Sarmento e também Mariana Abrantes de Sousa. Agradeço aos dois a vossa presença. Mariana, comece por si. Comecemos exatamente por esta questão das eleições, que vieram um pouco trocar aquilo que eram as voltas relativamente à questão grega e àquilo que era a postura da Grécia relativamente ao acordo que tinha assinado. A grande questão é saber, dia 17, o que é que vai acontecer e até lá, se de facto esta pressão continua relativamente para que a Grécia saia da zona euro. Sim, bom dia. Parece interessante que, de facto, há uma pressão externa para que a Grécia saia voluntariamente. Aparentemente, a Grécia não pode ser expulsa e há uma ideia que a Grécia precisa sair da moeda única, o que implicaria uma desvalorização e portanto, em que a dívida externa manter-se-ia em euros e eles teriam uma nova moeda, uma nova dracma, que seria desvalorizada. É curioso que estamos a falar nisto agora já 3 anos depois do início da crise. Para ser preciso, 3 anos e 5 meses. E 5 meses. E curiosamente, não, mas isto eu para mim acho que isto é uma solução um bocadinho fictícia, porque o nosso problema e o da Grécia e dos países deficitários não é necessariamente só estarmos na moeda única. Estamos na moeda única e não temos uma série de instrumentos, mas também estamos no mercado único que nos tirou uma série de instrumentos. E, portanto, a desvalorização de por si não vai necessariamente resolver o problema e vai criar uma série de novos problemas. Nomeadamente, um grande problema na Grécia e em todos estes países, com a liberdade dos fluxos de capitais, é a falta de proteção aos aforradores locais, aos depositantes locais. Isso tem sido um problema gravíssimo, é um erro crasso na gestão a nível da Eurozone e não só. E por acaso, por exemplo, na Islândia, foi uma das primeiras coisas que eles fizeram foi assegurar uma garantia à prova de bala para os depositantes locais. Porque é fundamental até para a questão da confiança que os aforradores depositam no sistema financeiro. Exatamente. No caso da Grécia, fizeram o inverso. Prejudicaram os aforradores locais a fim de poder, com aquela cláusula de ação coletiva, e isso eu acho que é um erro que se está a pagar caríssimo, porque os aforradores locais nunca foram parte do problema e têm que ser parte da solução. E isso é uma coisa que eu tenho repetido algumas vezes, mas eu acho que não se compreende bem isso. E este tempo também permitiu aos credores internacionais e aos investidores internacionais de se protegerem ou vendendo, ou sendo reembolsados através dos fundos dos apoios internacionais, dos bailouts. Há bancos alemães e franceses e ingleses, provavelmente, que hoje em dia já não têm nenhuma exposição à Grécia ou a Portugal, ou até à Espanha, com certeza ainda têm alguma, mas que conseguiram usar este período para reduzir a sua exposição e evitarem sofrer qualquer perda. E então houve um tratamento muito desequilibrado entre os investidores locais e os investidores externos, prejudicando os investidores locais. É um beco sem saída. Até porque isso teve já consequências nos levantamentos imensos que os gregos têm feito no sistema financeiro, quase colapsando o próprio sistema financeiro. Joaquim, que leitura faz destas eleições? É uma primeira leitura e depois já vamos às questões mais específicas de cada um dos problemas. Bom dia, Rui. A primeira leitura é que eu quase que diria que se não fosse demasiado conspirativo, que os gregos até quase fizeram bem o seu papel de querer fugir aos credores. Ou seja, eu acho que há aqui há aqui claramente 3 diferenças da Grécia de hoje para a Grécia de há 3 anos atrás. A primeira, é claro, tem a ver com a questão política, de equilíbrios políticos
e da vitória de uma série ou pelo menos da subida significativa eleitoral de uma série de forças políticas claramente anti-europeias, ou pelo menos com fortes tentações de saída do euro. É curioso porque as sondagens, enfim, valem o que valem, mas continuam a mostrar que a esmagadora maioria dos gregos não quer sair do euro, porque percebe que isso é dramático do ponto de vista do seu nível de vida e que a austeridade que se seguiria à saída do euro, quer dizer, esta austeridade que eles têm vivido comparada com a que seguiria depois da saída do euro de facto, seria uma brincadeira quase de crianças. E, portanto, temos essa mudança de aspecto que é relevante. De facto, temos depois uma outra mudança que é, estamos já num processo com mais de 3 anos de austeridade e os gregos não foram capazes de resolver o problema. E, portanto, claramente, algo tem que mudar, porque não é com aquelas medidas, embora eu não esteja a criticar a política de austeridade, porque também não me parece que a alternativa de continuar em políticas keynesianas, como foi seguido pela Europa, continuar a gastar dinheiro em projetos públicos, fosse também uma alternativa. Mas há agora aqui uma mudança muito interessante que a Mariana estava a referir, é que há 3 anos atrás a dívida estava nos balanços dos privados, sobretudo da banca. Parte dessa dívida a banca já fez as suas imparidades, já trocou por novos títulos. A Grécia tem estado a ser alimentada por fundos públicos, chamemos-lhe assim, seja BCE, seja Fundo de Equilíbrio e Estabilidade Financeira, seja o próprio Fundo Monetário Internacional. E, portanto, neste momento, e isso é que é interessante, e eu não sei até que ponto isso pesa na atitude dos gregos, é que é diferente quando os nossos credores são algumas dezenas de instituições financeiras privadas e não existe um lender público, uma entidade pública disponível a ajudar. Era a situação da Grécia há 4 anos atrás. De agora que a nossa dívida já está quase toda nos balanços do BCE e dos instrumentos que a União Europeia criou, e, portanto, nós gregos, agora sabemos que se falharmos, quem vamos atingir são aquelas 2 entidades, é o BCE e o Fundo. E o Bundesbank. E os bancos centrais. Sim, e todos os outros bancos centrais, indiretamente, também por via do BCE. E, portanto, colocam-se aqui 2 dilemas a quem está do lado europeu, que é, por um lado, deixar sair a Grécia tem um impacto ao nível da reputação da zona euro, ou seja, é deixar sair um membro, mas é um problema agora acrescido. Ou seja, esta estratégia levou-nos a que o problema de há 4 anos atrás, que era simplesmente deixar sair um país da zona euro e com isso trazer um problema de reputação à moeda única, agora esse problema de reputação junta-se o problema de que isto vai criar uma moça brutal nos balanços dos bancos centrais. Imediata. Imediata. Não sabemos que moça é que depois causa a seguir. Pois, e depois tem o efeito de poder replicar a outros países. É que, depois a questão que se coloca é, se os gregos saem, então e a seguir? E Portugal? E Espanha? E há poder de fogo para acudir a Espanha? Quer dizer, no limite há, mas que consequências é que isso tem? A grande questão, o poder Joaquim, de fogo todo. É que chegamos a um ponto em que a Grécia tem, não diria a faca e o queijo na mão, mas tem de facto um poder muito grande neste momento, em virtude exatamente do que acaba de dizer. Tem porque tem um risco moral. É que neste momento colocámos-nos numa situação de risco moral, que é, se eles não cumprirem... De risco moral e de potencial grande risco financeiro também. Não, sim, mas quer dizer, mas em termos de comportamento, olhando apenas do ponto de vista comportamental, neste momento o problema, quer dizer, os gregos podem se colocar na situação de nós vamos ao fundo, mas somos a âncora, ou seja, também vos arrastamos ou pelo menos trazemos para uma situação muito delicada. E quer dizer, e isso é que me parece que foi muito mal conduzido no processo. Mariana Abrantes de Sousa, olhamos para a questão do sistema financeiro. Para além da questão da Grécia, há problemas, obviamente, nas várias economias, nomeadamente ao nível do endividamento, mas há também uma situação que é bem diferente do que acontecia há algumas décadas atrás. Um poder de fogo imenso, nomeadamente por parte de alguns fundos internacionais, que conseguem
nomeadamente através dos juros da dívida, não só, mas também conseguir tornear aquilo que são os desejos dos líderes europeus. Como é que isso se pode reverter, se é que é possível reverter? Sim, a banca está sempre na linha da frente, que eu costumo dizer. E a banca é um instrumento, mas também eles atuam com uma independência que não obedece a decisões políticas. Agora, a banca tem que ser recapitalizada. Ponto final. Eu diria que o primeiro passo numa crise é garantir os depósitos, o segundo passo é recapitalizar a banca. Mas não estamos, e peço desculpa interrompê-lo, não estamos numa das piores fases a tentar impor um Basileia III. A Fitch dizia por esta semana que os principais bancos precisam até 2018 de 550 mil milhões de dólares. Depende do negócio que fizerem e provavelmente, mas isso... Mas não há volta a dar. Os bancos estão a intermediar entre os países em superávit e os países em déficit, entre os aforadores, entre quem tem dinheiro e quem não tem. E quem precisa dele. Se querem fazer essa intermediação, têm que ter capital para o fazer. Não há volta a dar e eu acho que quanto mais se atrasa a recapitalização da banca, pior vai ser. Porque depois disso cria um ciclo vicioso em que estimula ainda mais a desconfiança. Agora, uma coisa importante, quem intermedia, quem tem estado a intermediar, quem intermediou, não foi a banca local só, e até nem muito a banca local, porque os bancos estrangeiros compravam dívida direta do governo da Grécia, do governo português, do governo espanhol, e, portanto, a banca e os fundos de investimento, os hedge funds e muitos outros, trouxeram imenso dinheiro para estes países e depois temos o tal sudden stop, portanto entrou uma enxurrada de hot money que veio, encheu estas economias de liquidez temporária e desnecessária que se revertiu nas bolhas. E depois quando apanham um susto, querem sair todos ao mesmo tempo. E voltando atrás, isso devia nos obrigar a parar para pensar quais são os limites de integração financeira. E uma das coisas interessantes é que, por exemplo, no caso da Islândia, em que eles chegaram à conclusão que eles não podiam, eles tiveram uma eleição, um referendo, para decidir que não iam avalizar os bancos. E uma das coisas que eles fizeram desde logo a tal garantia de depósitos e portanto, a proteção aos aforadores locais e introduziram controlos de capital. Portanto, a banca gostou de ter uma entrada franqueada quando a banca externa, quando entrou e os investidores internos tiveram a porta toda aberta. E, portanto, se o fizeram, é porque tinham capital para o fazer. Se não tinham, vão ter que ir buscá-lo. Não há... eu costumo dizer, quem não tem capital, que saia da banca. Regressar às bases do negócio tradicional da banca. É a intermediação. Quem não tem capital para fazer a intermediação, que deixe de a fazer. Porque a intermediação em excesso é parte do problema. Sobretudo altamente alavancada em instrumentos de origem duvidosa, em alguns casos. Joaquim, como é que se controla esta situação em que grandes fundos conseguem, de facto, ter este poder? E há aqui uma nota que também gostava de acrescentar, que tem que ver com o facto de... O Financial Times esta semana dizia que 20 dos principais bancos europeus tiveram uma reunião semi-secreta, embora toda a gente soubesse dela, nomeadamente para tentar encontrar uma solução para aquilo que é o poder das principais agências de rating. Rui, penso que há uma semana atrás, foi publicado um livro que explicava a crise às crianças. Difícil querer fazer publicidade ao Aliás, livro. Já agora acrescento que hoje, na edição de hoje do Diário Económico, publicamos um trabalho extenso sobre esse livro, para quem tiver curiosidade. Quer dizer, quando dizemos que os grandes fundos têm poder e os grandes bancos têm poder e as próprias agências de rating têm poder, é um poder que lhes foi dado
pela enorme dependência que criámos de dívida. Ou seja, aquilo que fizemos nos últimos 10, 15 anos, e fizemos não foi só Portugal, quer dizer, foi a Europa toda, que foi uma política expansionista do ponto de vista da despesa pública, com a ideia que os Estados podiam endividar quase ilimitadamente, e em que criamos uma moeda única que tem um teto de dívida pública de 60%, que depois ninguém cumpre, nem nunca ninguém cumpriu. Acho que à exceção do Luxemburgo durante alguns anos. Nem a Alemanha cumpriu. Nem a Alemanha. Quer dizer, aliás, a Alemanha foi a segunda a violar o Pacto depois de Portugal, e a partir daí, e eu já disse aqui, quer dizer, a partir do momento em que a Alemanha e a França em 2005 violaram o Pacto, as regras foram bastante suavizadas. E, portanto, criou-se esta ilusão durante 10 anos, mais uma vez, de políticas expansionistas do lado da despesa pública, não percebendo que está uma bomba relógio no final desta década, que se chama Segurança Social, e, portanto, que havia de poupar dinheiro para fazer face a essa bomba relógio. Pelo contrário, os déficits foram-se acumulando. Veio a crise de 2008 e a mesma senhora Merkel, a ordem que deu foi vamos lá gastar porque temos que equilibrar a economia. E, portanto, o poder que estes fundos têm, que eu acho que às vezes também é um bocadinho, perdoem-me, exagerado. Enfim, mas normalmente gosta-se de teorias de conspiração e estas coisas dão sempre aso a algumas teorias de conspiração. Repare, o que estes fundos fazem, primeiro, o objetivo deles é ganhar dinheiro, ponto. Se estão ou não a cumprir a lei, é algo que compete às autoridades e compete aos governos definirem qual é o quadro regulatório que querem que estes fundos e que estes agentes cumpram a lei. E, quer dizer, demos-lhe o poder porque precisávamos do dinheiro. E, portanto, quem não precisa de dívida, ou porque, repara, Rui, há aqui uma relação de ambos precisam um do outro, quer dizer, quem empresta também precisa de quem precisa que lhe emprestem dinheiro. Quer dizer, eu preciso do meu banco, mas o banco também precisa de mim. Porque quer dizer, o banco, se não emprestar dinheiro, também não ganha dinheiro. Agora, criou-se uma situação em que eu preciso muito mais do meu banco, enfim, ou pelo menos alguns países europeus precisam muito mais do financiador do que o financiador precisa desses países. Porque o financiador pode investir em outros sítios. E, portanto, foi cair neste extremo de dependência é que foi o erro. Porque a dependência existe sempre, mas tem que ser nos dois sentidos e tem que ser equilibrada. Há 10 anos atrás, desculpe, Mariana, há 10 anos atrás, qualquer investidor queria investir em obrigações do Tesouro, mesmo de países como Portugal e a Grécia, porque tinha muito menos alternativas e porque esses países também não tinham tanta necessidade de fazer o rollover da dívida. É que mesmo, repara, Rui, mesmo Portugal, agora, se por hipótese o déficit deste ano fosse não 4,5, mas 0. Vamos pôr esse cenário de 0. Mesmo assim, Portugal, nos próximos 10 anos, e admitindo que depois continuava a manter um déficit orçamental igual a 0, mesmo assim Portugal ia continuar a ser extremamente dependente dos mercados, pelo menos por 10 anos. Porque tem que fazer o rollover das dívidas que estão para trás. E, portanto, é este amontoar de rollovers que desequilibrou os pratos da balança. E foi isso que aconteceu. Mariana, ia acrescentar uma nota. Sim. Esta questão do que é que vem primeiro, se é o crédito que facilita o consumo ou se é o consumo que facilita o crédito. Ou, mais precisamente, se é o crédito externo que facilita as importações e os déficits da balança de transações correntes, ou se é o déficit da balança de transações correntes que atrai o crédito externo. Eu, com bastantes anos, com 35 anos de experiência de banca internacional, não tenho dúvidas que o crédito é que facilita as importações. Acima daquelas importações essenciais, a alimentação, a energia, medicamentos, nós importamos na medida em que temos financiamento para o fazer. Se não conseguirmos exportar. É um consumo completamente alavancado numa ilusão de que temos riqueza que afinal não existe. Mas isso é a nível pessoal, mas mesmo a nível macro, eu consigo importar carros porque tenho financiamento crédito automóvel que vem diretamente do estrangeiro. O comportamento macro é a soma dos nossos comportamentos individuais todos. Não, mas tem uma variável importante, que é a ação do governo. Ou seja,
Aquilo que aconteceu em Portugal nos últimos 15 anos, enfim, ou pelo menos até à crise de 2008, é, por um lado, cada decisor individual, micro, de facto, sentiu-se tentado pelo crédito e por spreads baixos e por taxas de juros baixas e, sobretudo, por taxas de juros em Portugal que, historicamente, caíram dos 20% ou dos 30% para 3%, 4%, sobretudo no caso do crédito à habitação. Mas, simultaneamente, tivemos um poder político que fez duas coisas erradas. Incentivou esse consumo e, portanto, deu estímulos a cada pessoa individualmente o fizesse, quando o devia era ter refriado. E, simultaneamente, fez uma expansão de despesa pública que adicionou crédito em cima desse crédito. Exato. E, portanto, houve aqui uma atitude irresponsável de cada agente individual, evidentemente, quer dizer, nem todos, mas genericamente a população, mas também houve uma atitude totalmente irresponsável do poder político nos últimos 15, 20 anos que propiciou esta situação. E sobretudo, isso ainda estamos aí a falar da política fiscal, sobretudo, mas o problema o que nos trouxe a este problema e a forma como vamos sair do problema passa sobretudo pela política de crédito, nem tanto pela política monetária. Neste momento temos uma política monetária muito acomodativa, com umas taxas muito baixas, felizmente, porque senão estaríamos totalmente pendurados. Mas a falha, que o Joaquim estava a falar em algumas falhas, mas a falha que houve e que se mantém é a falha da política de crédito. E isso é uma questão de supervisão. E um dos problemas que nós temos, estes fundos internacionais, são parte do problema também. É que nós não conseguimos controlar a qualidade da intermediação e, portanto, temos uma intermediação que é muito distorcida, porque a intermediação agora passa muito por fora da banca. A própria banca está a ser mal supervisionada e representa uma pequena parte da intermediação. Rui, deixa-me só acrescentar uma coisa. Nós assistimos que a crise em 2008 foi, sobretudo, explotada por uma bolha imobiliária que, de repente, rebentou nos Estados Unidos e olhamos para a Espanha e vemos algum paralelismo. Mas nós, em Portugal, temos uma situação que, na minha opinião, é tão ou mais grave do que isso. É que nós também tivemos uma bolha imobiliária, só que ela está escondida. Ou seja, 80% do crédito que a banca fez foi para crédito imobiliário. Quer dizer, eu, pessoalmente, o crédito para o automóvel ou para as férias, considero, do ponto de vista do comportamento individual, bizarro, do ponto de vista financeiro. Sobretudo às taxas que depois se praticavam, de 25% e 30%. Mas o problema de fundo está que a nossa banca está atolada até ao pescoço de crédito imobiliário com maturidades a 30, 40 anos e está a fazer rollovers dessa dívida com maturidades cada vez menores. Portanto, a nossa banca vai estar numa agonia. Se não resolvermos este problema... Empréstimos concedidos de longo prazo, com renovações de muito curto prazo, e é uma agonia que pode durar 10 ou 15 anos. Renovações de muito curto prazo com taxas muito elevadas. Muito mais elevadas. O problema é esse, não é tanto o desajustamento de prazos, mas o desajustamento de pricing também. O problema são dois. É a questão da taxa de juro, que de facto depois o diferencial é cada vez maior, mas também é cada vez mais difícil à nossa banca fazer a própria renovação. E nestes casos, certamente, muitos créditos de habitação são prejudiciais, são negativos, têm um rendimento negativo. E depois o efeito da devolução das casas está a acontecer. Portanto, a nossa banca prepara-se para uma agonia muito longa se isto não for solucionado. Joaquim Miranda Sarmento, Mariana Abrantes Sousa, estamos em cima do nosso tempo, mas já não temos tempo para falar do segundo ponto da agenda, que era o desemprego, mas infelizmente, certamente, este tema vai estar na nossa agenda durante mais algumas semanas. Desejo o resto de uma boa semana. A Comissão Executiva fica por aqui, regressa de hoje a 8 dias. Até lá.